Salve, salve nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal com as principais notícias do Flamengo. Vamos saber o que a mídia palmeirense tem a falar sobre esse empate entre Flamengo e Vasco, galera. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo e fica comigo até o final. Créditos na descrição do vídeo. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Rapaziada, resultado ruim pro Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, hein, contra o Vasco, hein? Resultado, acho que não estava esperado, não, apesar do time entrar com um time misto, né? É uma coisa que agora vai ter que se provar no meio de semana aí, né? Tomara que tenha valido a pena isso, cara, esse sacrifício todo. 2 pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Palmeiras ganhou, né? Então, aquela vantagem que o Flamengo teria sobre o Palmeiras, eu acho que não tem mais, né? Se o Palmeiras vencer também a sua partida, né? Então, o Vasco hoje complicou bem a coisa pro Flamengo, hein? O Vasco hoje foi heróico. Na minha visão, pela limitação que o Vasco tem, fizeram um jogo heróico hoje, né? Conseguiram segurar o Flamengo, mesmo com o time misto do Flamengo, muito melhor que o time do Vasco. Cara, mas foi ali um feito que os caras têm que comemorar, né, cara? Ainda mais se você olhar o número do jogo, você vê que o Vasco, apesar de ter sido inferior na partida, se defendeu a maior parte do tempo, e só que se defendeu muito bem, vamos falar bem a verdade, se defendeu muito bem, não deixou quase o Flamengo chegar no gol do Vasco, foi difícil ali para os caras finalizar, né, muito toque de bola e muita roubada de bola por parte do jogador do Vasco. Então, os caras têm que comemorar esse jogo heróico, né? E o Flamengo, mesmo depois, lendo aos 18 minutos do segundo tempo, colocando, ó, a cavalaria ali, Pedro, Arrascaeta, Samuel Lino, Luiz Araújo um pouquinho depois, entrou Vinha antes. Cara, não conseguiu furar essa defesa do Vasco aí, que estava bem armada. Os caras parece que tinham tomado ali bastante energético ali para aguentar até o final do jogo, segurar o Flamengo e ainda conseguir bons contra-ataques. Inclusive, o Vasco, se você analisar, acertou mais vezes no gol do que o Flamengo. O Flamengo acertou três vezes no gol, 3 vezes. E o Vasco acertou 4, cara. Você acredita? E o Vasco chutou 11 e o Flamengo chutou 14. E aí, mesmo com 62% de posse de bola do Flamengo contra 38% do Vasco, o Vasco segurou bem o Flamengo, hein, cara? E o Flamengo acertou 86% dos passes e o Vasco 81%. 2 amarelos para o Flamengo, 3 para o Vasco. Foram 15 faltas para o Flamengo, 12 faltas do Vasco. Nenhum vermelho, 3 escanteios para o Flamengo e 7 para o Vasco. E, inclusive, cara, o gol do Vasco saiu de bola parada, né? Teve uma defesaça do Rossi, acho que foi no escanteio, uma bola cruzada ali, que o Rossi pegou no cantinho, mas depois na outra bola não segurou. Eu achei até que poderia ter sido falta ali em cima da Arrascaeta, né? Porque o jogador do Vasco subiu muito alto, cara. E, cara, não tem como subir da alto daquele jeito lá. E aí, né? Mas ninguém reclamou, né? A mão dele em cima, meio que no ombro do Arrascaeta, não, do Carrascal, né? Do Carrascal. Então eu achei que, cara. Mas ninguém reclamou. Ninguém reclamou, Carrascal não reclamou, ficou por isso mesmo. Assim como também aquela solada que o cara deu no joelho do Plata ali, e pá, o Plata reclamou, ficou gritando, mas ninguém pediu para ir ver no VAR, que na minha opinião aquilo era expulsão. Até onde eu me lembre, uma sola alta daquela ainda, que pegou no jogador do joelho, não teve expulsão, não teve VAR, não teve nada, e jogador do Flamengo ninguém reclamou, técnico não reclamou, ficou por isso mesmo. Se tivesse alguém indo pra cima do juiz, pelo menos do capitão do Flamengo, que naquele momento acho que era o Bruno Henrique, tivesse ido lá e reclamar pro cara ir pro ver o VAR, talvez teria sido expulso o jogador do Vasco, mas ninguém falou nada, foi um amarelinho, na minha opinião, ficou barato demais, tá? Barato demais, tá? Cara, então assim, um sacrifício que o Flamengo fez hoje, ficou caro, na minha opinião. O Flamengo hoje com 51 pontos contra 49 do Palmeiras, e o Flamengo um jogo a mais que o Palmeiras. Se o Palmeiras vence o seu jogo, passa o Flamengo em número de pontos, um pontinho, daí inverte, né, a posição, mas tem que jogar primeiro, né? Por enquanto, Flamengo ainda líder do campeonato, com o Cruzeiro com 47 pontos na cola e com o mesmo número de jogos do que o Flamengo, tá? E quem tá surpreendendo bastante é o Mirassol, hein? Ei, Mirassol, 42 pontos, meu Deus do céu. Vamos lá.
O Flamengo entrou com o Rossi, o Emerson Royal, que na minha opinião, vou falar a verdade, dá saudade do Wesley, hein? Dá saudade do Wesley. Meu Deus do céu. Aí de zagueiro ali o Danilo, Léo Ortiz e o Ayrton Lucas também lá na lateral. Alan, pra mim, o Alan, puta, o Felipe Luiz deve gostar dele, né? Mas eu não acho ele lá grande coisa, não. Aí o Saul, Gonzalo Plata, Carrascal, Everton Cebolinha e o Bruno Henrique. O Carrascal, né, que eu acho no lance do gol ali, muita gente criticou o Rossi, mas na minha opinião, acho que o Carrascal, apesar do cara ter meio que subido no ombro dele, falhou mais. E só que o Carrascal fez o primeiro gol, né? Tava tudo pra ser perfeito a noite do Carrascal e aí toma o gol, né, cara? Ei, meu Deus do céu, que coisa, cara. Que coisa, né? É muita sacanagem. Vamos que vamos, né, cara? E aí no segundo tempo, depois entrou o Luiz Araújo, Pedro, Arrascaeta, Lino e o Vinha. A hora que o Pedro e o Arrascaeta entraram, o negócio entraram a gás a mil ali, né? Pressionando o Rossi pra cima e sobrou bola e quase que sai o gol, cara. Mas aí depois afrouxou, a defesa do Vasco se reajustou e conseguiu impedir aí a chegada mais forte do time do Flamengo, cara. Infelizmente, não foi um bom resultado, retorno a falar aqui, mas é isso, né? O Vasco com Léo, Rodrigues, Robert Renan, Cuesta, Paulo, Hugo Moura, Cauã Barros, Nuno Moreira, Coutinho, Ryan e Veguete. Coutinho, nossa, né, mano? Mesma coisa de nada, né? Vamos falar assim, verdade, né? Que coisa, né? Como cai o futebol do cara com a idade, né, velho? Meu Deus do céu. Aí depois no Vasco entrou Davi Correia, Matheus França, ex-Flamengo, quase fez um golzinho ali. O Rossi salvou também, né? Apesar que o chute não foi tão forte, mas livre para chutar ali no contra-ataque, o Matheus França. Andrés Gomes, Oliveira e Matheus Carvalho. Então o jogo, aquele negócio, até o gol do Flamengo, o Flamengo dominando o jogo, depois o Vasco foi para cima, né? O Flamengo falhando em bolas paradas ali, tomou o gol, eu acho que foi a terceira bola parada ali que o Flamengo tomou o gol e quase tinha tomado nas outras duas, né? Inclusive uma com a defesaça do Rossi, né? Então, cara, e aí depois o jogo meio que se equilibrou, o Vasco na dele, né, não deixando o Flamengo jogar, e muito bem feito essa missão aí do Vasco de não deixar o Flamengo jogar, vamos falar a verdade. Cara, mas aquele negócio, né, é triste, né, um time viver disso, né, de não deixar o outro que é melhor jogar, né, coisa horrível isso, né. Mas fez bem, né, no propósito dele, sabe, da limitação, sabia que se fosse encarar o Flamengo de igual para igual ia levar um couro, e aí resolveram por treinar muito, e pelo jeito treinaram muito essas marcações aí, que não deixaram o Flamengo tão à vontade, né? Faltou ainda mais que o Flamengo estava com o time misto, como eu já falei aqui. E aí, cara, complicou o negócio, né, cara? Aí no segundo tempo virou aquela correria, aí se expôs mais ao contra-ataque, sofreu risco, né? Teve chutes a gol aí do Rossi, mas aí acabou em 1-1 mesmo. Eu acho que o prejuízo maior para o Flamengo, que está brigando na ponta. Claro, tem muito jogo pela frente ainda, muitos jogos, né? Então, assim, não é porque ficou um ponto atrás agora. Caso o Palmeiras vença o próximo jogo, que tá atrasado aí, o Palmeiras ficaria um ponto e tem um confronto direto no Maracanã, que pode tudo acontecer, cara. Então, assim, tem muita coisa, né? E tem que cuidar do Cruzeiro que tá chegando ali. O Mirassol agora, né, velho? Meu Deus do céu, Mirassol, cara. Que coisa louca, hein? Olha ali, cara, Mirassol com 42 pontinhos, hein? O Flamengo hoje é líder com 23 jogos e 51 pontos, né? Só que o Flamengo, cara, se você pega, né, gols marcados, gols contra, gols sofridos, tudo o Flamengo é melhor, cara. Saldo de gols, né? Meu Deus, 37 saldo de gols. Você pega aí o Palmeiras, tem 18 de saldo de gols. O Flamengo 48 gols marcados, o Palmeiras 36, o Cruzeiro 37, o Mirassol 41, cara. O Mirassol é o segundo melhor ataque do campeonato. Só que a defesa deles já não é tão boa, eles sofreram 23 gols, né? Mas ainda assim tá com 18 saldos de gols igual o Palmeiras, cara. Cara, o negócio, Mirassol surpreendendo bem aí, de novo, né? Pra quem não viu meu vídeo sobre, que eu falei do Mirassol aí, com um jogador, né? Que tá no Flamengo hoje, né? Luiz Araújo. Um jogador que eles conseguiram formar e vender, né? Eles conseguiram toda a estrutura que eles têm lá, que é uma estrutura muito boa,
né? E conseguiram montar um bom time, né? Oferece muito conforto para os jogadores, estrutura de primeira lá. E aí, olha o sucesso que tá tendo, né? Uma vergonha para os times grandes que você vê aí que tá devendo bilhões aí, que tem estrutura ou nem tem estrutura tão boa assim, sabe? E, cara, e tá sofrendo hoje aí, né? Com torcida gigante e não vai pra frente, velho. É uma vergonhoso, né? Mirassolzinho lá, pequenininho, estruturinha boa, com um jogador, né? Enquanto esses times grandes aí vende, quantos jogadores vende por ano aí? Vende de monte e não consegue nem pagar as dívidas que tem, cara. Muito mal administrado, né? Que vergonha. Vamos que vamos. Isso aí, galera. Pena aí pro Flamengo, né? Porque daí o canal não vai. O meu canal é 94% flamenguista. E a galera, quando perde, não quer nem ver. Ou quando empata, ou quando joga mal, não quer ver nada. Esse que é o problema. Mas vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Libertadores meio de semana. E com certeza o Flamengo vai passar bonito em cima dos Estudiantes aí. Se o juiz não fuder com o Flamengo. Vamos mudar de assunto para o Clássico Carioca. 1-1, Flamengo e Vasco da Gama. A gente ouve os treinadores Felipe Luiz e Fernando Diniz. Como eu falei para vocês, ter calma e tranquilidade. Os resultados a gente não controla, né? Nós não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. Queremos, vamos trabalhar para isso, mas o resultado nós não controlamos. Controlamos o nosso trabalho, o nosso dia a dia e fazer com que os jogadores continuem acreditando nesse caminho que foi traçado e que eles vêm seguindo e vêm performando de uma forma esplêndida. E não se desviar, não deixar que os resultados afetem na parte mental, porque muitas vezes acontecem as oscilações com a sequência de jogos, né? Então, nosso time está jogando bem, está criando, está fazendo grandes atuações e entender que esse resultado de hoje temos que apagar o mais rápido possível para poder estar com a cabeça boa para essa volta da Libertadores. Acho que não muda muito do que tem acontecido praticamente desde a minha chegada aqui. O time tem... A pontuação que a gente tem no Brasileiro não condiz com o que o time produziu. A gente deixou pelo menos uns 8 pontos muito claros. Que a gente pode colocar aí o Ceará, o Grêmio, o próprio Inter, que a gente estava com os resultados na mão e a gente acabou cedendo. Hoje é um jogo que é emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Flamengo e Vasco 1-1, Jean Oddi. Como é que foi esse Clássico Carioca? Cara, eu acho que assim, primeiro, se a gente pegar, obviamente, qualquer confronto entre Flamengo e Vasco, é normal você chegar nas tais estatísticas que o Marra citou ao final do jogo e você ter uma expectativa de gol bem maior pelo que o Flamengo produz, ter mais finalização, ter mais tudo, né? É normal, porque a diferença dos elencos ela é considerável. Quando o Diniz fala em elenco multimilionário e tal, ele não está, evidentemente, exagerando. Achando desculpas. Exato, acho que é um fato e todo mundo sabe. E acho que o que é muito legal do Felipe Luiz é que o próprio Felipe fala isso o tempo todo, né? Ele não é daquele cara que fala, não. Ele fala, eu tenho o melhor elenco da América do Sul, eu tenho que produzir, eu tenho... É bom, porque o cara, assim, também confia no potencial dele. Acho que a tranquilidade do Felipe é necessária nesses momentos. É claro que o torcedor fica chateado por não vencer, justamente por essa diferença. Mas não acho que hoje tenha sido um absurdo o empate, não. Hoje não é um jogo como, sei lá, tantos jogos que a gente já viu do Flamengo, que ele perde chance, desperdiça uma chance atrás da outra, martela e acaba depois sofrendo um golzinho e tomando o empate. Hoje eu achei que não, acho que pela diferença, pelo plano do Vasco, as coisas andaram até de uma maneira justa para o que foi o jogo. E sabe, é um clássico também, é Flamengo e Vasco. Respeitar, né? É isso, exatamente, porque senão parece que o Flamengo, por ter o melhor elenco... Não precisa nem ter adversário, não precisa É nem ter isso, campo, porque né? assim, uma coisa é você pegar os times que estão na zona do rebaixamento, jogar em casa contra esses times e dizer, não pode deixar esses 2 pontos. Mas nós estamos falando de Flamengo e Vasco. Então é um negócio que assim, senão fica essa insanidade que a gente vive muito no futebol brasileiro, de todo torcedor achar que o seu time, sobretudo aqueles mais poderosos, tem que ganhar todos os jogos. E outra, não tem nem a questão de,
não devia ter poupado e tudo mais. Cara, o Flamengo foi o que menos poupou. Se a gente olhar de todos os times, o São Paulo mudou o time inteiro, o Palmeiras mudou o time inteiro, o Flamengo jogou com 5 titulares que atuaram contra o Estudiantes. Então essa seriedade que eu tenho ressaltado, que o Flamengo leva ao Campeonato Brasileiro e que é essencial para quem tem o melhor elenco, eu vou ressaltar de novo, ainda que dessa vez as coisas não tenham dado tão certo, porque não dava para exigir que ele escalasse mais do que 5 titulares, se é que a gente pode falar de 5 titulares. Eu estou pegando como base o time que jogou contra o Estudiantes. Então, não menosprezou o jogo, levou o jogo muito a sério, escalou um time muito forte, mas, cara, o futebol é assim, né? Não, é claro, concordo com isso também. Eu acho que é preciso destacar que o Vasco começa tomando gol, o Vasco cria situações, o Rossi faz algumas boas defesas, o Vasco tem crescido também. Acho que é preciso entender isso. E uma ressalva histórica importante, né? É muito legal ver o Rayan. Muito. É muito legal. Por quê? Porque nasce, às vezes, no momento que você menos espera. Com o clube em uma crise, com dificuldade até de identidade de jogo também, mudança de treinador, tal. E às vezes a aposta não é no jogador, não é a que você espera e às vezes nem a que ele espera e não é tão óbvia, mas é jogador, né? É jogador, sabe? Está passando por tantos testes para mostrar que é jogador. Então, e falando do Flamengo, assim, eu acho que é preciso a gente contextualizar que é uma semana especial para times que estão com 2 disputas sul-americanas. O Flamengo tinha mesmo que poupar jogadores, concordo com o Jean, e quando eu vi o Saúl jogando, eu falei, mas precisava? Mas assim, Talvez a lógica de muito torcedor tenha sido inversa do tinha que ter mais titular. Não, tinha que ter menos titular, né? E já ia fazendo um golaço também com aquela bola na trave. Sim. O Flamengo tem uma ideia de jogo bem estabelecida, o Flamengo incomoda o adversário o tempo inteiro quando ele tem a bola, ele vai para dentro do adversário o tempo inteiro, é rápido, dificilmente erra. É um time que erra muito pouco, erra passe, erra drible, erra muito pouco, dificilmente rifa a bola. E você imagina jogar contra esse time e o Vasco merece mérito. Porque o Vasco é inferior na tabela de classificação, na folha de pagamento, na montagem de elenco, na paciência para montagem de elenco, na paciência para conquistar título. E o Vasco fez um bom jogo. Você não pode tirar disso. Porque senão fica uma conversa unilateral. Sempre. O mundo gira em torno do Flamengo e do Palmeiras. Acho que foi o Abel, Do que eles fazem ou deixaram de fazer, né? Acho que foi até o Abel que falou sobre isso, né? sobre o River. Né? Mas sempre tem um outro time do outro lado. Um detalhe. E aí, Jesus? Não, vou pegar o gancho do Marra em relação ao Rayan, por exemplo, que é um moleque que está nas seleções de categoria de base desde sempre, né? Só que quando ele foi chegar no profissional, por conta da estatura física ali, né? Da estrutura física dele, ele era testado no lugar do Verratti, como centroavante ali. Ficar mais né? paradão. Só que o Rayan era ponta. O Rayan sempre foi ponta direita lá, né? Trazendo para dentro muitas vezes. Só que por conta da estrutura física, era lá o Rayan de costas e não adianta. De costas ele realmente não ia conseguir jogar. E agora, né, depois da forma que se desenrolou esse ano, ele conseguiu ali conquistar a titularidade pelo lado direito, justamente no momento que ele volta do Sul-Americano. Porque o Vasco tentou o Garré pelo lado direito. E o Garré não estava conseguindo jogar de forma alguma, porque o Garré tinha mais ali um costume, né, de jogar por dentro, só que aí tinha ainda Payet, enfim, o Nuno Moreira chega e toma conta da ponta esquerda, só que faltava o ponta direita. E aí o Rayan chega muito bem. Eu queria destacar mais um, por exemplo, o Cauã Barros, que é outro da questão de volante do Vasco, porque o Jair acabou de se machucar novamente, vai ficar muito tempo fora, no momento que o Diniz tinha arrumado o meio-campo do Vasco, que era Tietê e Jair, porque o Hugo Moura estava tendo que jogar na zaga, né, por conta das improvisações ali, por a ausência. E pela falta de zagueiros também, né? Que agora chegou, por exemplo, Robert Renan,
Chegou, mas hoje mesmo saiu, né, por causa de concussão, então já tá fora do próximo jogo também. Cuesta fez E o Cuesta mais um bom jogo. Fez um baita Então o Cuesta mais, novamente, o Cuesta fazendo um bom jogo. Mas foram jogadores que chegaram agora, né? Já, jogadores que chegaram agora e o Diniz conseguiu, uma mais assertiva, né? O Matheus França mesmo para revezar com o Coutinho, porque o Coutinho novamente, isso daí é um ponto de atenção, né? Chegando na parte final da temporada, o Coutinho de novo não conseguindo, já extenuado aos 20 ali, né? 15 minutos do segundo tempo, já dava para ver tranquilamente que o Coutinho já estava muito cansado. Mas ele é a grande Diniz foi força questionado, criativa. Sim. O Diniz foi questionado sobre isso na coletiva, sobre o Verratti e o Coutinho também apresentarem esse cansaço. E ele falou que foram os jogadores que se entregaram também muito à marcação. Ao e foi longo um do jogo ano de uma todo, né? marcação muito positiva do Vasco, né? O Felipe Luiz falou sobre isso, que o Flamengo faz o gol e depois o Vasco encaixa uma marcação, até que muitas vezes individual, e o Flamengo ele não consegue encontrar esses espaços, assim, Muito os pelo próprios Cauã. jogadores, exatamente. Então, meio. o Hugo Moura fez uma boa partida, acho Uma que improvisado. Uma improvisado mais uma vez, exatamente. Então, acho que hoje, coletivamente, o Vasco ele conseguiu, se não acima, mas igualar a competitividade com o Flamengo e entrar nessa disputa, assim, bola a bola, né? Porque o segundo tempo, o Flamengo, de fato, aí sim, o Felipe Luiz olha para o banco de reservas e vai chamando a galera. Arrascaeta. E mesmo assim, o Vasco consegue segurar muito bem. Eu fiz a pergunta para o Santos, que era assim, o Santos de hoje, dando o devido... E assim, grande nação, chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado e deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Não esquece também, galera, de dar aquele like aí para fortalecer o nosso canal. Ativar também o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola sobre o Flamengo no nosso canal. E não esquece também que os créditos estão na descrição do canal. Sendo assim, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.